Pensemos por um instante em um ser com o poder absoluto de obliterar galáxias inteiras. Nossa! Apenas com a força, sabe, de um único pensamento. Um ser que conhece perfeitamente cada detalhe do passado, cada movimento do presente e cada possibilidade do futuro de todos nós. Sim, uma onisciência que a mente humana mal consegue processar. Exato. Mas agora, vamos imaginar que esse mesmo ser, com todo esse poder e sabedoria ilimitados, fosse inteiramente egoísta. Um caos absoluto. Imprevisível. Malicioso. É a definição perfeita de um pesadelo cósmico, não é verdade? Com certeza. O terror seria constante. Pois é. E a única razão pela qual a humanidade não vive paralisada por esse terror, de estar submissa a um tirano infinito, bem, esse é o foco do nosso estudo aprofundado de hoje. Ah, e que tema maravilhoso! O que impede esse pesadelo de ser a nossa realidade? É justamente um atributo essencial e majestoso do Criador. A revelação divina de que Deus é santo. Verdade. Essa santidade é a garantia absoluta de que as intenções dele para com o universo são e sempre serão perpetuamente boas. Certo, vamos desempacotar essa revelação então. Porque se pararmos para refletir sobre as conversas do dia a dia, a palavra santidade praticamente desapareceu do vocabulário humano. É verdade, caiu em desuso, né? Completamente. O mundo moderno banalizou a vida de tal forma que, olha, quase não há espaço para o sagrado. Tudo se tornou muito superficial. Sem dúvida, tudo virou comum. Mas as fontes do nosso mergulho nas escrituras de hoje, as preciosas reflexões pastorais, as lições da escola sabatina e a inerrante palavra de Deus nos convidam a resgatar essa visão. Na raiz da questão, o que realmente significa afirmar com toda a convicção que o Senhor é santo. Olha, o significado bíblico fundamental dessa palavra carrega a ideia de uma separação radical. Como assim, separação? Ser santo na esfera celestial é estar completa e absolutamente separado do mal. É estar separado do pecado, sabe? Totalmente intocável por qualquer sombra de corrupção ou falha. Ah, entendi. Uma pureza total. Exatamente. Dizer que Deus é santo é declarar que ele é 100% bom, do início ao fim, sem nenhuma margem para a escuridão. Ele habita em luz inacessível. Mas se olharmos atentamente para os textos sagrados, parece que as fontes tratam a santidade de uma maneira substancialmente diferente dos outros atributos divinos. Iau. Pois é, não é como se fosse apenas mais um item numa longa lista de qualidades, como dizer, Deus é forte, Deus é sábio e também é santo. Tem um peso diferente aí, certo? Essa é uma percepção crucial para a nossa caminhada de fé, porque no livro de Levítico, capítulo 20, nós encontramos aquele mandamento fortíssimo: sereis santos para mim, porque eu sou santo. Um chamado direto. Sim, e o profeta Isaías, lá no capítulo 57, descreve o Altíssimo não apenas como alguém que age de maneira santa, mas como... aquele cujo nome é santo. Exato, aquele cujo nome é santo. A santidade não é meramente um adjetivo que descreve o que Deus tem. A santidade é a própria essência de quem Ele é. O profeta Ezequiel também nos lembra que Deus sempre vindicará a sua santidade, pois ela é a base do seu trono. Sabe, eu tento visualizar isso não como um conceito teológico abstrato, mas pensando em uma mecânica celestial mesmo. Como você imagina isso? É como se a santidade fosse o alicerce de uma grande catedral. Sem ela, todas as outras colunas, o amor, a justiça, a misericórdia desmoronariam. Ou, usando outra imagem, como se a santidade funcionasse como um filtro cósmico colossal e perfeito. Essa é uma analogia excelente. Imagine que o poder, a sabedoria e a justiça de Deus sejam como um volume infinito de águas jorrando de uma nascente. A santidade seria esse filtro purificador absoluto. Que não deixa passar nenhuma impureza. Isso. Garante que absolutamente nenhuma gota de toxicidade, nada de egoísmo, nada de malícia consiga passar para as ações dele. Mas
se a santidade é esse alicerce, o que aconteceria com os atributos de poder de Deus se a santidade não estivesse lá? O que é fascinante aqui é que essa imagem do filtro explica o mecanismo pelo qual a bondade divina se sustenta. O poder de Deus, sabe, a sua onipotência insondável, passa por esse filtro e se manifesta como um poder santo e redentor. Redentor, sim. A sua sabedoria onisciente passa por esse filtro e atua como uma sabedoria santa. Se, no exercício de imaginação, nós retirássemos esse filtro da equação divina, nós retornaríamos àquele pesadelo cósmico que descrevemos no início. exatamente, ele seria um tirano aterrorizante. É justamente por causa desse filtro, dessa base de santidade, que as nossas almas conseguem amar e confiar em Deus de verdade. Porque, convenhamos, um poder infinito nas mãos de um ser corrompido exigiria de nós apenas pânico. Sim, pânico e uma submissão forçada e dolorosa. Nunca haveria espaço para o amor real. E isso fica muito claro quando as fontes comparam o amor de Deus com o amor humano. O contraste é brutal. A nossa natureza decaída mancha até as nossas melhores intenções com o ego. Verdade, sempre tem um interesse ali, não é? Quase sempre. O amor humano frequentemente carrega uma agenda oculta. Nós tendemos a buscar algo em troca, ou amamos apenas aqueles que nos tratam bem. É um amor condicional. Pois é, mas o amor que flui dessa nascente celestial, filtrado pela santidade, é pura graça. É um amor que se doa, que busca a restauração da humanidade perdida, puramente focado em redimir e perdoar. Sem nenhum traço de egoísmo. Nenhum. É um amor totalmente livre de interesses próprios. Sabe, se a santidade de Deus é essa garantia tão maravilhosa da sua bondade constante, isso levanta uma questão inevitável para os nossos corações. Por que temos tanta, mas tanta dificuldade de confiar nisso quando enfrentamos as tempestades da vida? É uma grande luta da natureza humana. Sim. E as fontes revelam que esse conflito não é um acidente, mas o resultado de um verdadeiro campo de batalha espiritual. Com certeza. O adversário das nossas almas conhece muito bem a força libertadora que a santidade de Deus nos proporciona. A tática mais antiga e sombria dele é plantar sementes de desconfiança em nossas mentes. É a velha tática lá do Éden. Exato. Quando as perdas batem à nossa porta, ou quando a nossa caminhada de fé atravessa vales de dor inexplicável, o inimigo começa a sussurrar mentiras. Ele trabalha incansavelmente para convencer cada um de nós de que Deus foi injusto. Ou de que ele não é perfeitamente bom o tempo todo. Isso. Ele tenta deturpar a imagem do caráter divino. É a velha tentativa de manchar a reputação do Criador. Mas olha, além dessa dúvida sussurrada na dor, as fontes nos mostram uma outra realidade assombrosa, em que a humanidade vacila diante de Deus. As teofanias. Sim. E isso não acontece em meio à tragédia, mas sim no exato momento em que a glória celestial é revelada. Estou me referindo a esses relatos sagrados em que o homem encontra Deus. É um momento em que a carne mortal, marcada pelo pecado, se depara face a face com a pureza ofuscante do Deus vivo. As reações dessas grandes colunas da fé são incrivelmente reveladoras. Moisés, por exemplo. Sim, Moisés. Ao ver a sarça ardente, ele não correu para um abraço casual. A voz divina ordenou que ele tirasse as sandálias, pois o próprio solo havia se tornado sagrado. E o profeta Isaías? Aqui é onde a reflexão fica realmente interessante. Porque nós temos essa visão muito moderna e quase terapêutica da espiritualidade hoje em dia. Um pouco romantizada, talvez. Muito romantizada. Nós imaginamos que um encontro íntimo com o Criador seria algo como um spa para a alma. Sabe, trazendo uma paz reconfortante imediata e sorrisos. Mas não foi isso que Isaías experimentou. De forma alguma. Isaías, quando tem a visão do Senhor no templo, grita em um desespero absoluto. Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. É arrepiante. A luz ofuscante da justiça divina não serve apenas para iluminar o ambiente de forma poética.
Ela tem o peso de expor cada uma de nossas sombras ocultas de uma forma implacável. Nossos defeitos ficam gritantes. O grito de Isaías é o som do ego humano sendo completamente esmagado pela realidade de quem Deus é. E é o mesmo padrão de temor reverencial que vemos em Ezequiel e Daniel. Eles caíram por terra, não é? Caíram enfraquecidos e esconderam o rosto. E com João na ilha de Patmos, que descreve no livro do Apocalipse, que caiu como morto aos pés de Cristo glorificado. E nesse mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 4, vemos aquela cena celestial indescritível, onde os seres viventes cantam incessantemente. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nenhum ser humano, em sua condição natural, pode olhar a face dessa santidade e viver. Para quem está mergulhando nessas fontes conosco agora, essa ideia pode parecer aterradora. O próprio estudo evidencia que a pureza infinita de Deus é simplesmente letal para a nossa condição manchada de orgulho. Sim, a nossa pequenez fica totalmente exposta. Mas, olha, se essa experiência de esmagamento fosse a palavra final, cada um de nós estaria perdido para sempre no terror. Onde as fontes encontram respiro de esperança em meio a esse abismo entre o Deus Santo e o ser humano pecador? Esse fôlego de esperança irrompe na história humana através do milagre da graça encarnada, a pessoa incomparável de Jesus Cristo. Ah, o nosso Salvador. Em sua insondável misericórdia, o Deus inatingível escolheu se revelar de uma forma suportável, terna e amorosa. Em Cristo, a própria santidade caminhou na poeira do nosso mundo. Que imagem linda! Ele tocou nos intocáveis, trouxe cura aos rejeitados e ofereceu perdão sem nos consumir com a glória ofuscante do seu poder. A encarnação é a santidade se aproximando de nós com graça. Então, em vez de sermos fulminados por essa glória, fomos resgatados por ela. Graças a Deus por isso. Em Cristo, nós somos convidados a não apenas ouvir de longe, mas a participar da harmonia dessa adoração sagrada. E isso nos conduz a um ponto de inflexão muito importante na nossa reflexão. Nós contemplamos a glória inatingível na esfera celestial e fomos resgatados pela graça. No entanto, a Escritura não nos deixa passivos. Tem o chamado aí. Sim, a partir dessa redenção, ecoa o mandamento claro da esfera divina para a esfera humana. Sede santos porque eu sou santo. E olha, eu sinto que precisamos falar abertamente sobre isso. Por favor, vamos lá. Para quem nos acompanha tentando viver uma vida íntegra em um mundo tão complicado e cheio de falhas, ouvir um comando divino como "seja perfeito porque Deus é perfeito" pode soar como um fardo impossível de carregar. Quase esmagador. Sim. O texto sagrado espera que cada um de nós simplesmente decida parar de errar de hoje em diante, confiando apenas no próprio esforço e na força de vontade. Jamais! Se dependêssemos do próprio esforço, estaríamos fadados a uma frustração contínua e ao fracasso. Mas o apóstolo João nos traz um alívio pastoral belíssimo em sua primeira carta, capítulo 2. O que ele nos diz? Ele escreve: "Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai." O chamado bíblico para ser santo, para nós, humanidade falha, não é uma exigência de impecabilidade humana absoluta e imediata. Ufa, isso tira um peso enorme das costas. Sim, é sobre um chamado ao sagrado, é estar separado dos valores corrompidos do mundo para cumprir um propósito divino. É a diferença entre um perfeccionismo estéril e uma vida de propósito, certo? Exatamente. As fontes do estudo de hoje utilizam uma analogia lindíssima para explicar o mecanismo dessa santidade na nossa vida prática. A figura dos ramos ligados à videira. Essa é a essência do Evangelho de João. A santidade humana não é gerada do nada, sabe? Tipo, espremendo os olhos e prometendo nunca mais errar. Um ramo solto no chão vai secar e morrer, por mais que ele tente dar frutos por conta própria. A santidade só floresce por meio da dependência. O ramo precisa estar vitalmente, continuamente ligado à videira. A seiva da videira, que é a graça viva de Deus, flui
para dentro do ramo. Então a santidade ocorre nessa conexão contínua. Exato. A nossa busca por uma vida separada do mal é, na verdade, uma busca diária e humilde pela conexão com a fonte sagrada. Mas é aí que as fontes deixam a teologia abstrata e descem direto para a realidade crua e complexa do nosso convívio diário. E o que tudo isso significa para o dia a dia? Porque é muito fácil falar de santidade no topo da montanha, em oração solitária. Ah, com certeza. O desafio é quando descemos da montanha. Pois é, como podemos provar que estamos realmente recebendo essa seiva celestial? As reflexões de hoje nos levam para o Evangelho de Mateus, capítulo 18. E aqui encontramos um dos maiores testes de fogo da experiência cristã: lidar com o erro do próximo. Se conectarmos isso à grande perspectiva da salvação, percebemos que a santidade não é apenas para ser admirada de longe, ela precisa transformar os nossos relacionamentos. Na prática. Sim, não há prova maior do nosso avanço na caminhada de fé do que a forma como reagimos quando somos contrariados, magoados ou quando testemunhamos o erro de alguém próximo. É no vale que a prova acontece. Mateus 18 e as orientações complementares do nosso estudo nos mostram que a repreensão, quando necessária, não pode ser feita de forma descuidada. Ela deve ser envolta em um espírito de profunda mansidão, amor eterno e brandura. Espera aí. As fontes estão nos pedindo para corrigir alguém que nos machucou ou que errou feio, e fazer isso sem a menor sombra de orgulho ou arrogância no coração? É exatamente esse o padrão celestial. Sem tom de voz exaltado. Vamos ser honestos. A natureza humana grita pelo oposto. O nosso primeiro instinto, carregado de ego, é querer vencer a discussão, não é? Sim, a carne quer justiça própria. Queremos subir no pedestal da moralidade, apontar o dedo na cara de quem falhou e expor o defeito alheio só para alimentar o nosso próprio senso de retidão. Como as escrituras sugerem que a gente consiga suprimir esse ego tão estridente e vingativo? É por isso que nós dissemos que a santidade humana só existe em dependência absoluta do Espírito Santo. Nós não conseguimos suprimir o orgulho por conta própria. De um coração verdadeiramente conectado ao Senhor, só podem fluir bondade e delicadeza. Os frutos preciosos do Espírito. Isso mesmo. As fontes orientam que a repreensão deve ser cuidadosamente antecedida por oração fervorosa. Somos instruídos a agir e falar com a mesma solenidade e amor delicado, como se os próprios anjos celestiais nos observassem. Nossa, que responsabilidade! Precisamos implorar a Deus para que a seiva da videira amoleça primeiramente o nosso próprio coração. Só assim evitamos qualquer acusação injuriosa, qualquer tom de voz alterado ou expressão de desgosto. É o cultivo intencional da graça agindo no momento de maior tensão. Mas, olha, as fontes trazem uma situação muito realista e oferecem uma promessa divina que eu considero um dos pontos mais altos do nosso estudo de hoje. Qual seria? E se a gente buscar a Deus, refrear a língua, abordar o irmão com todo o amor celestial possível e ainda assim a pessoa se recusar a ouvir? E se ela retribuir toda essa bondade com ira e agressão? O coração do errante não se converte? O maravilhoso consolo divino para corações obedientes é que nenhum ato fundamentado no amor celestial se perde no vazio. Deus não desperdiça a nossa obediência. De forma alguma. Se agirmos guiados pela mansidão de Cristo e o coração de quem errou permanecer fechado, a bênção da nossa atitude correta voltará para nós. A paz retorna. Sim, a paz da justiça divina que tentamos semear retornará para abrigar o nosso próprio seio. Nós depositamos aquela dor nas mãos experientes e soberanas do Pai Celestial e permanecemos guardados na paz dele. Que promessa extraordinária! E é maravilhoso notar o quadro completo que o estudo teceu diante dos nossos olhos hoje. A nossa jornada espiritual foi profunda. Foi um mergulho transformador. Começamos resgatando o brilho dessa palavra quase esquecida pelo mundo moderno: a santidade. Desempacotamos o seu significado como o grande filtro cósmico que nos protege, garantindo que o poder e a sabedoria inesgotáveis de Deus sejam sempre mananciais de amor e não ferramentas de tirania. Pureza absoluta.
Compreendemos que a luz divina estilhaça a nossa arrogância, justamente para que não dependamos de nós mesmos. Exato. E, no final, recebemos o chamado sagrado e prático. Fomos convocados a ser ramos bem enxertados na videira, refletindo essa santidade no trato diário, capacitados a corrigir com brandura e a amar com paciência as falhas do próximo. E para coroar esta nossa reflexão espiritual, eu gostaria de deixar uma última semente, um pensamento provocativo para que cada coração que nos escuta possa germinar em oração ao longo desta semana. Vamos lá. Se a resposta natural da nossa carne diante da santidade imaculada de Deus é o temor e o reconhecimento da nossa fragilidade, como a revelação contínua dessa pureza divina e absoluta pode mudar a maneira exata como lidamos com a nossa própria culpa, no instante em que nós mesmos falhamos. Que pensamento forte. Como a luz gloriosa da santidade divina, que não apenas desnuda as nossas misérias, mas que, pelo milagre indescritível da graça de Cristo, ilumina de forma clara o caminho de volta ao perdão, pode nos libertar do peso do acusador. É para refletir profundamente, sem dúvida. Que o Senhor, o Santo de Israel, nos conceda sabedoria para trilhar esse caminho iluminado, descansando na beleza da sua santidade a cada passo da nossa caminhada. Um abraço a todos e que a paz celestial enche os nossos corações.